E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai desvendar os mistérios por trás das cores. É isso aí. Vamos explorar como elas impactam nossas vidas de maneiras que você nem imagina. E para nos guiar nessa jornada colorida, a gente tem um guia e tanto, a Psicologia das Cores da Eva Heller. É uma verdadeira bíblia sobre o assunto. E mergulhando nesse livro, a gente descobre que as cores vão muito além do que a gente vê, né? Com certeza. Elas carregam histórias, simbolismos, influenciam nossas emoções e até revelam aspectos da nossa personalidade. É verdade. E você sabia que a Eva Heller catalogou mais de 100 tons de azul? É mesmo? Sério? Azul bebê, azul gelo, azul Disney, tem até azul frito. Azul frito. O azul frito, me explica, qual a história por trás dessa cor com o nome de petisco? Ah, essa é boa! Mas, na verdade, o azul frito não tem nada a ver com comida, viu? O nome provavelmente vem de um processo químico específico para se chegar nesse tom. Interessante. É a química, a arte e a linguagem se encontrando no mundo das cores. E por falar em conexões, a gente sabe que as cores têm significado simbólico, histórico, mas como isso molda a nossa cultura. Tipo, a gente vê o vermelho e já pensa em paixão, amor, Exatamente. paixão, né? O vermelho é a cor do amor, da paixão, mas também já foi símbolo de poder e riqueza ao longo da história. Lembra das roupas dos reis e nobres. Ah, é verdade. Vermelho vibrante, mostrando quem mandava. Já o preto, que hoje a gente associa à elegância, já foi ligado ao luto e, acredite ou não, era a cor preferida da burguesia em ascensão. Que curioso. Preto é a cor da galera que estava subindo na vida. Mas por quê? Porque era uma forma de se diferenciar da nobreza, que usava cores vibrantes e caras. O preto era mais discreto, sóbrio e demonstrava poder de uma forma diferente. Entendi. E falando em cores, caras, você já ouviu falar do ultramarino? Ultramarino. Era a cor mais cara da história, extraída de um mineral raro lá no Afeganistão, o lápis lazuli, imagina só. O valor de uma cor influenciando diretamente seu simbolismo e quem podia usá-la. Nossa, que loucura. Tipo, as pessoas viam um quadro com ultramarino e já pensaram, caraca, isso deve ter custado uma fortuna. Mas e a beleza da cor em si? Será que o preço influenciava a percepção das pessoas? Com certeza. O valor atribuído a algo, incluindo as cores, molda a nossa percepção. Faz sentido. E a cultura também tem um papel fundamental nisso. Por exemplo, o verde, na Irlanda, ele simboliza a liberdade e o catolicismo. Representando a luta contra a dominação inglesa, né? Isso, e a forte presença da Igreja Católica. E aqui no Brasil. Verde é a cor da nossa bandeira, da nossa exuberante natureza, né? Uma coisa que a gente tem de sobra por aqui. Falando em Brasil, e o amarelo. Cor do sol, da alegria. Será que tem outro significado por aí? Quem sim! Enquanto no Brasil o amarelo representa a riqueza do nosso país, em algumas culturas ele pode estar associado à inveja e à traição, mostrando como a mesma cor pode ter interpretações bem diferentes ao redor do mundo. E melhor maneirar num amarelo, dependendo de onde você estiver, né? Para que alguém pense que você está de olho grande do sucesso alheio. Mas, voltando para Eva Heller, ela também explorou a relação entre cores e personalidade, né? Exatamente. Ela descobriu, por exemplo, que o azul é a cor preferida da maioria das pessoas. É mesmo? É, associada a calma, confiança e harmonia, características que a gente busca, né? Com certeza. Já o vermelho é a cor da energia, paixão e dinamismo, ideal para quem tem uma personalidade mais vibrante. E você? Que cor te define melhor? Se pudesse se descrever como uma cor, qual seria? Ah, essa é uma pergunta que nos faz pensar, né? A escolha de uma cor favorita pode revelar traços da nossa personalidade, mas é importante lembrar que somos seres complexos, cheios de nuances. Não dá para nos resumir em uma cor só. Verdade. Somos como um arco-íris, com todas as cores. Mas me conta, o que mais a Eva Heller descobriu sobre o vermelho? A gente já viu que ele está ligado ao poder, à paixão, mas na Idade Média. Na Idade Média, o vermelho era a cor predileta dos nobres e ricos, sabia? Sério? Mas por quê? O que o vermelho tinha de tão especial para a elite da época? Naquela época, a cor da roupa não era só uma questão de gosto, mas sim de status social. As leis ditavam quem podia usar cada cor, tecido, até o modelo da roupa. Nossa. E o vermelho, por ser um corante caro e difícil de se obter, era reservado à nobreza, demonstrando poder e riqueza. Então era tipo um look ostentação medieval. Fascinante como a moda e as cores refletiam a estrutura social da época, né? E as noivas sempre se casaram de branco. Que nada. Antigamente, as noivas simplesmente usavam seu melhor vestido, sem uma cor específica para a ocasião. O branco só se popularizou como cor de vestido de noiva no século XIX, depois que a rainha Vitória usou um vestido branco em seu casamento. Olha só, a realeza ditando moda de novo. Mas por que o branco se tornou a cor dos vestidos de noiva? Ele passou a simbolizar a pureza, a inocência e a virgindade da noiva. Era uma forma de mostrar que ela estava pura para o casamento. Entendi. E hoje em dia, será que o simbolismo do branco ainda é tão forte? É uma boa pergunta. Muitas noivas ainda escolhem o branco por tradição, mas o significado original da cor já não é
tão relevante. Muitas optam por tons off-white, champanhe ou até mesmo por outras cores, celebrando a individualidade e rompendo com tradições. Faz sentido. Os tempos mudaram, né? Mas e o verde? O que mais a Eva Heller descobriu sobre essa cor? O verde é uma cor fascinante, cheia de simbolismos e contradições. Ele é a cor da natureza, da vida, da saúde, da primavera, mas também pode representar o veneno, o perigo e o grotesco. Nossa, que dualidade. De onde vem essa associação do verde com o veneno? Antigamente, os pigmentos verdes usados em tintas eram feitos com substâncias tóxicas, como o arsênico. Nossa. Esses pigmentos, apesar de produzirem um verde vibrante, podiam causar sérios problemas de saúde, tanto para quem os manipulava quanto para quem convivia com as obras de arte. Caramba. Então a beleza do verde escondia um perigo real. E como o verde se tornou a cor da esperança? Essa associação vem da natureza. O verde é a cor das plantas, que brotam na primavera, trazendo a promessa de renovação e de vida nova. É a natureza se renovando, mostrando sua força. Entendi. É uma conexão bem intuitiva. E me fala sobre o amarelo. Ele sempre foi a cor da alegria. O mamel também tem uma dualidade interessante. Ele pode representar a luz, o sol, o ouro, a alegria e a inteligência. Mas, por outro lado, também pode estar associado à inveja, à traição, à cobiça e à doença. Eita, parece que o amarelo é uma cor de extremos, né? Mas como uma cor tão vibrante pode ter essas associações negativas. Exatamente. E essa dualidade se reflete até nos tons de amarelo. Um amarelo vibrante e luminoso é visto como positivo, enquanto um amarelo pálido e esverdeado pode evocar sentimentos negativos. A diferença é sutil, mas poderosa. Que curioso. E qual a relação do amarelo com a inteligência? Antigamente, o amarelo era associado à mente e ao intelecto. Acreditava-se que a cor estimulava o pensamento e a criatividade, talvez por sua ligação com o sol, que ilumina e nos dá energia. Interessante. E por que o amarelo também está ligado à inveja e à traição? Essa associação provavelmente vem da ideia de amarelar, de ficar pálido de medo. O amarelo, nesse contexto, representa a covardia e a falsidade. Nossa, quanta história por trás de uma simples cor. Mas e o laranja? Ele sempre foi a cor da energia e da criatividade. O laranja é uma cor relativamente nova no Ocidente. Ele só se popularizou depois da Idade Média, com a chegada das frutas cítricas da China. Então a laranja é uma cor importada. E qual o significado dele? O laranja é uma cor vibrante que mistura a energia do vermelho com a alegria do amarelo. Ele representa a criatividade, o entusiasmo, a sociabilidade e a aventura. Que legal. E o que mais a gente precisa saber sobre o laranja? Bom, o laranja também pode estar associado ao perigo, principalmente quando usado em excesso. Ele pode ser visto como uma cor intrusiva e até mesmo agressiva. É verdade? Um laranja muito vibrante pode ser um pouco over. E o que dizer do roxo? Ele sempre foi a cor da realeza e do mistério. O roxo, ou violeta, é uma cor com uma longa história de simbolismos. Ele era a cor mais cara de se obter na antiguidade, pois o pigmento era extraído de um tipo específico de molusco. Por isso, o roxo se tornou a cor da realeza, da nobreza e do poder. Uau! Então roxo era o ultramarino da época. E qual o significado dele além do poder? O roxo também está associado ao mistério, à espiritualidade, à intuição e à magia. Ele é uma cor que evoca a sabedoria, a criatividade e a transformação. Que fascinante. E o rosa, ele sempre foi a cor da delicadeza e do feminino. O rosa é uma cor que divide opiniões. Ele pode ser visto como delicado, romântico, feminino e inocente, mas também pode ser associado ao artificial, ao infantil e ao superficial. E como o rosa se tornou a cor das meninas? Essa associação é relativamente recente, do século XX. Antigamente, o rosa era considerado uma cor masculina, por ser uma variação do vermelho, cor da força e da virilidade. Que reviravolta. Então o rosa foi roubado dos meninos. De certa forma, sim. A mudança aconteceu por volta da década de 1920, quando a indústria da moda começou a direcionar o rosa para as meninas e o azul para os meninos. E por que essa mudança aconteceu? Não há uma resposta definitiva, mas alguns historiadores acreditam que a associação do rosa com o feminino foi reforçada pela crescente popularidade de bonecas e roupas cor-de-rosa para meninas. Entendi. E hoje em dia, o rosa ainda é uma cor tão genderizada. O debate sobre o rosa e o azul continua, mas é inegável que a associação dessas cores com gêneros ainda é muito forte. Mas, aos poucos, estamos vendo uma maior liberdade na escolha das cores, independente do gênero. É verdade. Cada vez mais as pessoas estão se sentindo livres para usar as cores que quiserem, sem se prender a estereótipos. E essa liberdade é fundamental. As cores são uma forma de expressão pessoal e devem ser usadas para celebrar a individualidade de cada um. Concordo plenamente. E falando em individualidade, como as cores podem influenciar nossas emoções? As cores têm um impacto profundo em nosso estado emocional. Elas podem nos acalmar, nos energizar, nos inspirar ou nos deprimir. E como isso acontece?
A influência das cores em nossas emoções está ligada à nossa biologia e às nossas experiências pessoais. Por exemplo, o vermelho, por ser uma cor estimulante, pode aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial, gerando uma sensação de alerta e energia. Já o azul, por ser uma cor relaxante, pode diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial, provocando uma sensação de calma e tranquilidade. Interessante. Então as cores podem ser usadas como uma forma de terapia. Sim, a cromoterapia é uma técnica que utiliza as cores para promover o bem-estar físico e emocional. E como a cromoterapia funciona? A cromoterapia se baseia na ideia de que cada cor possui uma vibração energética específica que pode influenciar o nosso corpo e a nossa mente. Os cromoterapeutas utilizam as cores de diversas formas, como a exposição à luz colorida, o uso de roupas e acessórios coloridos e a visualização de cores. Que legal. E quais são os benefícios da cromoterapia? A cromoterapia pode ser utilizada para tratar diversos problemas, como ansiedade, depressão, insônia, dores de cabeça e problemas de pele. Parece bem interessante. Vou pesquisar mais sobre isso. E voltando ao livro da Eva Heller, o que mais ela descobriu sobre o impacto das cores em nossas vidas? Bom, ela explorou como as cores influenciam nossas escolhas, nossas preferências e até mesmo o nosso comportamento. Por exemplo, Por exemplo, ela descobriu que as cores podem influenciar nossas decisões de compra. Lojas e marcas utilizam as cores estrategicamente para atrair a atenção dos consumidores e despertar o desejo de compra. faz sentido. A gente já deve ter caído nessa armadilha colorida várias vezes, né? Com certeza. As cores são uma poderosa ferramenta de marketing e publicidade. E quais são as cores mais usadas para persuadir os consumidores? O vermelho é uma cor que chama a atenção e estimula o impulso. Por isso é muito utilizada em promoções e ofertas. O azul transmite confiança e segurança, por isso é frequentemente usado por bancos e empresas financeiras. O verde é associado à saúde e à natureza, por isso é comum em produtos alimentícios e cosméticos. E o amarelo. O amarelo é uma cor que estimula o apetite, por isso é utilizado em restaurantes e lanchonetes. Entendi. Então, na próxima vez que formos às compras, vamos prestar atenção nas cores para não cair em tentação, né? Exatamente. É importante estarmos conscientes do poder das cores para fazermos escolhas mais conscientes. E falando em escolhas, a Eva Heller também explorou a relação das cores com a personalidade. Sim, ela dedicou um capítulo inteiro do livro para falar sobre como as cores que gostamos revelam traços da nossa personalidade. Me fala mais sobre isso. Que tipo de personalidade combina com cada cor? Bom, segundo a Eva Heller, as pessoas que gostam de azul tendem a ser calmas, tranquilas, confiantes e introvertidas. Já as pessoas que preferem o vermelho são geralmente extrovertidas, enérgicas, apaixonadas e impulsivas. E o verde? As pessoas que gostam de verde costumam ser equilibradas, harmoniosas, amantes da natureza e preocupadas com o bem-estar do próximo. E o amarelo? As pessoas que preferem o amarelo são geralmente criativas, comunicativas, otimistas e gloriosas. Interessante. E o roxo? As pessoas que gostam de roxo tendem a ser intuitivas, sensíveis, misteriosas e originais. E o... As pessoas que preferem o rosa costumam ser românticas, delicadas, sonhadoras e sensuais. Que legal. Então a gente pode usar as cores para entender melhor a nós mesmos e aos outros, né? Com certeza. As cores são uma linguagem não verbal que nos permite comunicar e expressar quem somos. E por falar em comunicação, a Eva Heller também falou sobre a linguagem das cores. Sim, ela dedicou um capítulo do livro para falar sobre como as cores são usadas para transmitir mensagens e significados em diferentes culturas e contextos. Por exemplo. Por exemplo, o vermelho é usado em finais de trânsito para indicar perigo, enquanto o verde sinaliza segurança. O branco é a cor da paz, enquanto o preto é associado ao luto. Entendi. Então as cores têm um significado universal. Nem sempre. O significado das cores pode variar de cultura para cultura. Por exemplo, o branco, que é a cor do luto na China, é associado à pureza e à inocência no Ocidente. Nossa. É importante a gente estar atento a essas diferenças culturais para não cometer gafes, né? Com certeza. A linguagem das cores é complexa e fascinante. E vale a pena a gente se aprofundar nesse tema para entender melhor o mundo ao nosso redor. Concordo. E por falar em se aprofundar, o que mais a Eva Heller descobriu sobre as cores? Bom, ela explorou diversos aspectos da psicologia das cores, como a influência das cores na criatividade, na produtividade, no aprendizado e até mesmo na saúde. Que incrível! Parece que as cores têm um papel fundamental em todas as áreas da nossa vida. Exatamente. As cores são onipresentes e influenciam a nossa percepção do mundo, nossas emoções, nossos pensamentos e nossos comportamentos. E por falar em percepção, a Eva Heller também falou sobre como a nossa visão das cores é influenciada por fatores biológicos e culturais. Sim, ela dedicou um capítulo inteiro do livro para falar sobre a fisiologia da visão e como os nossos olhos e o nosso cérebro processam as informações visuais. E como isso funciona. A luz entra nos nossos olhos e atinge a retina,
que contém células especializadas chamadas cones e bastonetes. Cones e bastonetes. Isso. Os cones são responsáveis pela visão das cores, enquanto os bastonetes nos permitem enxergar em ambientes com pouca luz. Os cones são sensíveis a diferentes comprimentos de onda da luz que correspondem às diferentes cores. Então, a gente enxerga as cores porque os nossos olhos captam diferentes comprimentos de onda da luz. Exatamente. E o nosso cérebro processa essas informações e nos permite perceber as cores como as vemos. E a cultura influencia a nossa percepção das cores. Sim, a cultura influencia a forma como nomeamos as cores, os significados que atribuímos a elas e as nossas preferências cromáticas. Por exemplo, Por exemplo, algumas culturas têm nomes específicos para diferentes tons de verde, enquanto outras culturas não fazem essa distinção. Além disso, a cor do luto pode variar de cultura para cultura. entendi. Então, nossa visão das cores é moldada tanto pela biologia quanto pela cultura. Exatamente. E a Eva Heller explorou essas duas dimensões em seu livro. E por falar em explorar, o que mais a gente precisa saber sobre a psicologia das cores? Bom, a psicologia das cores é um campo de estudo vasto e em constante evolução. Existem muitos outros aspectos interessantes que a gente poderia abordar, como a influência das cores na arquitetura, no design de interiores, na moda, na arte e na comunicação visual. Que legal. Parece que a gente ainda tem muito que aprender sobre as cores, né? Com certeza, as cores são um universo de possibilidades e descobertas. E por falar em descobertas, a gente já está chegando ao final da primeira parte do nosso mergulho profundo sobre a psicologia das cores. Mas não se preocupem, ainda tem muita coisa legal para a gente conversar na segunda parte, então fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo das cores. A gente viu como elas carregam simbolismos, mexem com as emoções, até revelam a personalidade. É verdade. Fiquei pensando, será que a gente pode usar esse poder das cores de forma estratégica? Tipo, no marketing, na decoração? A Eva Heller fala sobre isso. Com certeza. Ela tem um capítulo inteiro sobre a psicologia das cores na prática. Marketing, design, moda, até saúde. Olha só, e como as cores podem ser usadas no marketing, por exemplo? Imagina, você está andando na rua, vê uma vitrine vermelha, Sally, em letras garrafais. Qual a sua reação? Corre para dentro da loja, né? Vermelho e Sally é uma promoção na série. Exatamente. O vermelho chama atenção, cria urgência. Por isso ele é usado em promoções. É a cor perfeita para te dar aquele empurrãozinho na hora da compra. Faz sentido. O azul, ele passa calma, né? Será que ele também é usado no marketing? Claro. O azul transmite confiança, segurança, por isso que bancos adoram usar azul. Tipo, pode confiar na gente, seu dinheiro é seguro. Exato. E já que falamos em cores vibrantes, você imagina um produto alimentício com embalagem laranja neon. Comida pede cores mais naturais, tipo verde. É isso aí. Verde é natureza, saúde e frescor. Por isso que produtos alimentícios orgânicos usam verde. Te faz pensar natural, saudável, bom pra mim. Nossa, as cores são poderosas. Influenciam a gente sem a gente perceber. Exatamente. É uma comunicação não verbal. Elas falam direto com o nosso cérebro, despertando emoções, desejos. E no design? Como usar as cores de forma estratégica? No design, as cores são essenciais para criar ambientes agradáveis, funcionais. Imagine um hospital todo vermelho. Ia ser meio apavorante? O hospital pede cores mais tranquilas, tipo azul ou verde. Exatamente. Azul e verde passam calma, serenidade, ideal para um ambiente onde as pessoas precisam se sentir relaxadas. E em escolas, que cores seriam mais indicadas? Em escolas, o ideal é usar cores que estimulam a concentração ou aprendizado. Amarelo e azul, por exemplo. Amarelo e azul. O amarelo estimula a criatividade ou otimismo, enquanto o azul promove a calma e o foco. Interessante. E na moda, como as cores influenciam a gente na hora de se vestir? Na moda, as cores são pura expressão. Mostram a personalidade, o estilo, o humor e também influenciam como as pessoas te enxergam. Quer passar poder e sofisticação? Aposte no preto. Preto é clássico, nunca sai de moda. E o branco, o que ele transmite? O branco é pureza, inocência e leveza. Um look fresco, clean, elegante. E também para quando você quer que as pessoas prestem atenção em você e não na roupa. Entendi. E o vermelho, ele sempre foi a cor da paixão. O vermelho é a cor do fogo, do sangue, da energia vital. Chama atenção, desperta paixão, desejo, excitação. Mas cuidado, em excesso pode ser agressivo. Use com moderação. Anotei. E o azul? É sempre a cor da calma. O azul é a cor do céu, do mar, da imensidão. Paz, tranquilidade, serenidade. Perfeito para relaxar, meditar, se conectar com a espiritualidade. Adoro azul. Me sinto super tranquila quando uso. E o verde? Ele sempre foi associado à natureza. O verde é a cor da vida, do crescimento, da renovação. Ele nos conecta com a natureza, traz paz e esperança. Mas, como vimos, o verde também pode ter uma conotação negativa, associada ao veneno, à doença. É verdade. Lembro dos pigmentos verdes tóxicos.
Mas, no geral, o verde é positivo, né? Sim, o verde é equilíbrio, harmonia. Ele nos ajuda a encontrar a paz interior, a se conectar com a natureza, renovar as energias. E o amarelo. Ele sempre me deixa mais alegre e mais otimista. O amarelo é a cor do sol, da luz, da alegria. Estimula a criatividade, a comunicação, o otimismo. A cor perfeita quando você quer se sentir mais feliz, mais energético. E o roxo? O que ele desperta em você? O roxo me remete ao mistério, à espiritualidade, à intuição, me faz pensar em coisas profundas. E o rosa? Ele sempre foi a cor da delicadeza, do romantismo. O rosa é a cor do amor, do carinho, da compaixão. Conecta com a nossa criança interior, a sensibilidade, a doçura. Que lindo! E como usar esse poder das cores para criar diferentes atmosferas nos ambientes? Usando as cores certas, a gente transforma qualquer ambiente. Que é um quarto relaxante, aconchegante, aposta em tons de azul, verde e lilás. E para uma sala de estar mais vibrante e alegre? Amarelo, laranja e vermelho. Cores quentes e vibrantes criam um ambiente acolhedor, convidativo. E na cozinha? Que cores estimulam o apetite? Amarelo e laranja. Mas use com moderação para não cansar. E no banheiro? Cores para um ambiente clean e relaxante. Branco, azul e verde. Transmitem limpeza e frescor. Quanta dica legal, vou redecorar minha casa depois desse podcast. Com certeza. As cores têm esse poder. Transformam os ambientes, criam atmosferas, despertam emoções. Uma ferramenta poderosa para criar o lar dos sonhos. E a Eva Heller fala sobre a influência das cores na nossa criatividade. Sim. Ela explora como as cores estimulam a imaginação, a inspiração, a capacidade de criar. E como isso acontece? As cores ativam diferentes áreas do nosso cérebro, despertando a criatividade. Interessante, então a gente pode usar as cores para ser mais criativo. Com certeza. Se rodear de cores vibrantes e inspiradoras, pode estimular a criatividade. Pintar, desenhar, tudo fica mais fácil e divertido. E na produtividade? As cores também influenciam. Sem dúvida, as cores influenciam nosso nível de energia, concentração e motivação, impactando a produtividade. Quais cores aumentam a produtividade? O azul, por exemplo, calma e concentração, ideal para trabalho. O verde também, equilíbrio e harmonia. E o amarelo? O amarelo é estimulante, mas pode distrair se usado em excesso. Melhor com moderação no trabalho. Entendi. E o vermelho? Aumenta a energia, o entusiasmo, mas cuidado para não ser agressivo demais. Use com cautela. Legal! E hoje a gente pode usar a psicologia das cores para um ambiente de trabalho mais produtivo. E o que mais a Eva Heller descobriu sobre a influência das cores no aprendizado? Ela explorou como as cores facilitam a memorização, a compreensão, aprendizado de novos conceitos. E como isso acontece? As cores tornam o material de estudo mais atraente, facilitando a absorção das informações. Interessante. Então a gente pode usar as cores para estudar melhor. Com certeza. Usar canetas coloridas para grifar, criar mapas mentais coloridos, flashcards coloridos, tudo ajuda no aprendizado. Que dicas legais, vou usar. E a Eva Heller fala da influência das cores na saúde. Sim, ela fala sobre como as cores se influenciam no nosso bem-estar físico e emocional e como a cromoterapia pode ser usada como ferramenta terapêutica. E como as cores podem influenciar a saúde. As cores afetam o humor, o nível de energia, a pressão arterial, até a temperatura corporal. E como a cromoterapia funciona. A cromoterapia usa as cores de várias formas. Exposição à luz colorida, roupas e acessórios coloridos, visualização de cores. E quais os benefícios? Ansiedade, depressão, insônia, dores de cabeça, problemas de pele. Parece interessante. Sim. Vou pesquisar mais sobre isso. Para finalizar, o que mais a Eva Heller destacou? Ela destacou a importância de usar as cores de forma consciente, estratégica, respeitando o significado cultural e as preferências de cada um. Que mensagem importante. A gente precisa lembrar que as cores são poderosas e que devemos usá-las com responsabilidade e sensibilidade. Nossa, essa viagem pelo mundo das cores foi incrível. Quem diria que elas tinham tanto poder, né? Esse é. A gente viu como elas influenciam nossas emoções, nossas decisões, nossa criatividade, até nossa saúde. É verdade. Como se a gente tivesse tirado a venda dos olhos e enxergado um mundo com um novo olhar. E o mais legal é que a gente aprendeu a usar as cores a nosso favor, né? Decorar a casa, escolher a roupa, criar um ambiente de trabalho mais produtivo, até usar a cromoterapia para melhorar o bem-estar. As possibilidades são infinitas. Exatamente. E a gente viu também como as cores são uma linguagem universal, mas cada cultura tem suas nuances, né? Seus próprios jeitos de interpretar as cores. É fascinante como a gente pode viajar o mundo através das cores. E o melhor guia para essa viagem é a Eva Heller com o livro dela, A Psicologia das Cores. É verdade? Ela fez um trabalho incrível desvendando esse universo tão complexo e fascinante. Concordo. Esse livro é leitura obrigatória para quem quer entender o poder das cores, né? Com certeza. E agora, que chegamos ao fim do nosso mergulho profundo, eu queria deixar um desafio para os nossos ouvintes. Que desafios você sugere? Que tal a gente desafiar os nossos ouvintes a prestarem mais atenção nas cores ao redor? Tipo,
observar como as cores influenciam o humor, as decisões, as sensações. E quem sabe até experimentar usar cores diferentes. Ah, boa! Sair da zona de conforto e se aventurar nesse universo multicolorido. Adorei a ideia. Observar, experimentar, sentir. As cores são uma fonte inesgotável de inspiração. E não se esqueçam de compartilhar as descobertas com a gente. Exatamente. Contem pra gente qual cor te energiza, qual te acalma, qual te inspira. Vamos criar um arco-íris de experiências juntos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa imersão no mundo das cores. Até a próxima!